Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A flexibilização das condições para a posse de armas no Brasil faz parte de um decreto do presidente Jair Bolsonaro editado em janeiro. Na Câmara, um projeto de decreto legislativo pretende suspender os efeitos do texto presidencial que dá direito automático à posse de armas a moradores da área rural, donos de loja e para quem mora em município com taxas acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para discutir esse assunto, nós recebemos os deputados Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Bom, deputado Alessandro Molon, o senhor é o autor desse projeto que susta o decreto presidencial. Por quê? Bom, basicamente porque trata-se de um decreto que, em vez de tentar regulamentar uma lei, como devem ser os decretos, ele tenta burlar a lei. Existe uma lei no Brasil que está em vigor, chamada Estatuto do Desarmamento, que deixa claro que a posse de arma ela deve ser autorizada quando se encontrar, de fato, efetiva necessidade daquele que deseja ter a arma. E o decreto presidencial está considerando que todos os estados brasileiros garantem a efetiva necessidade para quem quer que seja. Ou seja, o ministro da Justiça e o presidente da República descobriram uma forma de burlar a lei, de driblar a lei, e um decreto presidencial não deve servir para isso. Se o governo entende que a lei está errada, o governo que proponha a mudança da lei e o Congresso que decida sobre isso, mas não fazer um decreto tentando dar uma de esperto, driblando a lei e passando o Congresso para trás. Existem, inclusive, várias propostas de mudança no Estatuto do Desarmamento. No ano passado estava pronta para o plenário, chegou até ter um certo acordo, mas não foi votado. Deputado Alexandre Leite, seria o caso de discutir isso ou esse decreto para o senhor tá bom? Perfeito. Nós temos na pauta o projeto do Rogério Peninha, o 3722, o mais conhecido aqui na casa, que trata sobre o tema. Mas o decreto ele tem uma linha cronológica a ser explicada, a ser mencionada. No projeto de decreto que susta esse decreto presidencial, ele diz que o presidente exacerba a sua competência, né, ao fazê-lo. Porém, nós temos uma lacuna legal. Nisso eu concordo com o Molon, de que o Congresso tem que se manifestar. Inclusive, tenho conversado com o Rodrigo Maia para que isso venha à pauta da Câmara. O que ocorreu? No ano de 2000, houve o decreto 3665, que ele criou o R-105. Ele é anterior ao Estatuto do Desarmamento. E então, em 2003, nós fizemos aqui o Estatuto do Desarmamento. Porém, na parte em que trata de armas de fogo, nós não legislamos em cima do que o decreto tratava. Justamente são essas regulamentações que são alteradas por governos, ou pelo próprio Exército Brasileiro, ou pela Polícia Federal, via decreto. Então, nós tivemos em 2004 o decreto 5123, né, que também fez essas alterações e regulamentou o R-105 e o Estatuto do Desarmamento. Então, sempre nós temos governos de linhas ideológicas diferentes trabalhando nessa lacuna legal, porque nós nos omitimos em 2003 em legislar sobre o que havia o Exército Brasileiro na área de produtos controlados e armamento, feito no ano de 2000. Ainda recentemente, no ano de 2015, a própria presidente Dilma, isso tudo eu estou dizendo de um período do ano de 2000 a 2004, a última alteração, quem fez foi a presidente Dilma, no ano de 2015, no R-105, alterando também entendimentos para concessão de portes de arma de fogo para colecionadores, atiradores, caçadores, trata de calibres restritos e permitidos. E agora o presidente fez um novo decreto na mesma linha, legislando via decreto dentro dessa lacuna legal. Então, ele não exacerbou a competência, ele simplesmente legislou via decreto, assim como todos os outros governos fizeram, como todos os generais que assumiram o DFPC fizeram, só que ele fez numa linha ideológica diferente. Então, isso traz um incômodo. O que nós devemos fazer aqui na Câmara dos Deputados? E aí, onde nós coadunamos nas ideias. Sim, vamos parar de nos omitir, vamos trabalhar em cima dessas lacunas legais, porque isso gera insegurança jurídica para as pessoas.
As pessoas que já têm posse de arma de fogo, os colecionadores, os atiradores desportivos, sofrem com insegurança jurídica, porque muda o general do DFPC, ele altera entendimento e baixa outra portaria e legisla. O governo muda, vira de esquerda ou de direita, ele baixa a portaria e legisla. Então, o Congresso tem que assumir a responsabilidade nesse tema e tratar da matéria em plenário. Bom, é um assunto polêmico essa parte de desarmamento. Deputado Molon, como é que a Câmara pode resolver, então, levando em conta isso que o deputado Alexandre Leite está falando sobre esses decretos anteriores, né? Eu tenho uma visão diferente sobre isso. Assim, eventuais lacunas legais, eventuais omissões do Congresso devem ser, sim, debatidas e resolvidas pelo próprio Congresso. Este último decreto do presidente da República em exercício, do presidente eleito, né, que está governando, eu entendo que ele é um decreto que ele não cobre uma lacuna, uma omissão. O meu entendimento é de que ele vai contra o espírito da lei, aquilo que a lei propunha. Por quê? O Estatuto do Desarmamento tinha por objetivo reduzir as armas disponíveis, reduzir as armas em circulação. E por isso ele condiciona a posse da arma à efetiva necessidade, ou seja, a quem de fato mostrasse a necessidade de ter arma. Se por acaso o presidente diz que todo mundo que mora em estados que tem um índice de homicídios acima de um determinado padrão tem efetiva necessidade, e se esses estados são todos os estados brasileiros, no fundo, esta é uma maneira de desfazer o que a lei dispôs através de um decreto. É por isso que eu digo que ele está burlando a lei. E por isso que eu entendo que a Câmara deve aprovar esse projeto de decreto legislativo que eu e outros deputados do PSB apresentamos aqui à Casa, em que pese eu saber que existe de fato, e por uma questão de honestidade intelectual nós temos que dizer, nós temos sim visões diferentes sobre armamento, sobre a importância de ter armas ou não. O deputado Alexandre Leite é coerente, ele sempre teve a visão que ele defende, eu tenho a mesma visão que eu sempre tive, diferente da dele, nós sempre fizemos um debate respeitoso aqui na Casa sobre isso. Aliás, essa é uma das razões de eu ter prazer de estar aqui com ele, porque em que pesem as nossas diferentes opiniões a gente se respeita e o debate é sempre um debate de alto nível. Esse é um debate sobre ter armas ou não. Outro debate que, de alguma maneira, claro, se confunde com ele, mas que tem a ver com a tarefa do Congresso de exercer a sua prerrogativa de dizer, no campo da lei decidimos nós e não o Poder Executivo, eu acho que aqui há uma omissão do Congresso se ele não votar isso, né? Independente da opinião que se tenha sobre armas, né? Quer dizer, o deputado Alexandre Leite acha que essa é uma medida importante de segurança. Eu penso o contrário. Mas independente da nossa divergência, essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional e não ao presidente de ocasião. Que cabe ao Congresso, os dois estão concordando, né? Deputado Alexandre Leite, como é que pode ser essa discussão, então, para trazer a decisão para o Congresso? Vamos lá, apenas respondendo também a indagação do Molon. Para você ter ideia, o decreto 9685, que foi o do Jair Bolsonaro, ele não altera o Estatuto do Desarmamento. Ele altera o decreto 5123. É um decreto alterando outro. Então ele não exacerbou o poder do legislativo. Ele simplesmente legislou em cima de uma lacuna que legislou em cima da lacuna legal. Ele não altera a lei, ele altera o decreto. E aí, deputado Molon? Esse é um dos problemas. Concluindo a resposta, e no decreto que ele colocou como discricionariedade, no Estatuto dos Armamentos, nós colocamos o poder discricionário para o delegado, como nós retiramos no Estatuto dos Armamentos a figura do porte estadual, nós deixamos aos delegados federais que fizessem a análise e o perfil da pessoa, preenchendo os requisitos legais, o livre-arbítrio, o poder discricionário de dizer se concede o porte ou não. Acontece que a linha ideológica adotada desde então sempre foi da negativa ao porte. O que o presidente fez? Ele simplesmente disse, para efeitos de efetiva necessidade, consideram-se as pessoas que residem em municípios com determinadas quantidades de habitantes, dentre outros. Então, ele simplesmente legislou nessa lacuna. Ele não dispensa a efetiva necessidade, ele simplesmente considera como efetiva necessidade esses pontos que ele trouxe. Inclusive, no decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele reduz a quantidade de armas. Incrivelmente,
podia-se apostilar até 6 armas de fogo junto ao Sinarme. No decreto dele, ele reduz a 4. Então, algumas coisas nós temos que levar em consideração. Então, essa omissão legal, por nossa parte, por parte do parlamento, ela tem que ser preenchida. Está aqui a prova disso. Ele não legislou em cima da lei, em cima de outro decreto. Bom, deputado Molon. Vamos entender como é que funciona, né? O Estatuto do Desarmamento diz que pode ter a arma quem demonstrar ter efetiva necessidade. Como era até esse decreto? A pessoa precisava justificar e explicar por que ela, concretamente, tinha efetiva necessidade. Vamos dizer que uma pessoa ameaçada, uma pessoa que de alguma maneira morasse numa região que já sofreu uma série de assaltos ou de crimes, enfim, a pessoa tinha que justificar e escrever por que é que ela precisava ter a arma. Com o decreto, o que é que o presidente da República fez? Ele falou, a lei diz que a arma só será tida por quem tiver essa efetiva necessidade. E na opinião dele, todo mundo tem efetiva necessidade. Ou seja, foi uma maneira de revogar um dispositivo da lei que dizia que alguns deveriam tê-la e outros não. No fundo, o que é que o presidente disse? Todo mundo que quiser pode ter. Por essa razão é que, embora ele esteja alterando um decreto anterior, que dizia como é que se provava a efetiva necessidade, porque a lei não desce nesses detalhes. As leis não devem descer nesses detalhes. A lei estabelece um parâmetro, um padrão, critérios. E como esses critérios serão comprovados, isso normalmente cabe aos decretos. Por isso é que o decreto, ele regulamenta a lei. É como se ele baixasse para detalhes de como aquilo vai ser cumprido. O problema é que o presidente, ao dizer como aquilo será cumprido, desfez o que aquilo dizia. E, no meu entendimento, isso sim significa, embora ele esteja se referindo a outro decreto, na prática, ele está revogando um dispositivo da lei que condicionava a aquisição da arma à demonstração de efetiva necessidade. No fundo, ele diz, ninguém precisa demonstrar mais nada. Como o país é violento, todo mundo tem efetiva necessidade. Porque ele poderia, por exemplo, ter estabelecido que efetiva necessidade fosse a pessoa residir numa área em que os índices de crime fossem acima de determinado patamar. Mas não, ele disse, no fundo, que todo o país está acima desse patamar, então qualquer um pode ter arma. Por isso é que eu advogo essa tese de que, no fundo, ele está burlando a lei, está driblando o Congresso, porque ele sabe que isso aqui seria objeto de muito debate, aqui teria muita disputa, tem de fato gente que defende essa visão e tem gente que defende uma visão contrária. O presidente da casa, ele tem se manifestado de forma refratária a essa liberação de armas pelo presidente. Então o presidente, no fundo, sabia que teria dificuldade do projeto andar aqui na casa. Por isso é que ele usa um decreto para driblar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso demoraria. E aqui também, e aqui acho que é importante a gente entrar nesse ponto também, verificar se de fato essa é uma medida que, para além dessas questões jurídicas e constitucionais, isso é uma medida que vai melhorar a vida das pessoas. Né? Eu me refiro aqui, por exemplo, ao próprio vice-presidente da República. O general Mourão disse, isso não tem nada a ver com segurança pública. Isso é apenas o cumprimento de uma promessa de campanha. Quer dizer, o próprio vice-presidente da República, no fundo, disse publicamente, não é uma informação reservada, que isso não é uma medida de segurança pública. Ou seja, isso não serve em nada para aumentar a segurança das pessoas. Não há nenhuma demonstração, nenhuma prova, nenhum estudo que mostre que isso aumenta a segurança. Ele disse, é um compromisso de campanha do presidente, por isso que ele está fazendo isso. Ora, mas isso é muito grave. Porque, veja bem, ao presidente da República cabe, antes de tomar qualquer medida, verificar quais são as consequências daquela medida. E o que se verifica nesse caso é que não houve essa preocupação se isso de fato vai garantir mais vidas, proteger mais vidas. Simplesmente ele se sentiu na obrigação de fazer isso, porque como ele tinha dito que ia fazer. Agora, quem disse que a maioria do país aprova isso? Eu não digo nem apenas a maioria do Congresso. Quem disse que a maioria do país aprova isso? Será que isso não deveria ser objeto de debate aqui na casa? Eu entendo que sim. E, aliás, sei que o deputado Alexandre também acha que deveria ser debate aqui na casa, né? Como ele debate normalmente. Bom, nós vamos fazer um intervalo, já nós voltamos. Estamos conversando com os deputados Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Câmara Debate faz um pequeno intervalo e volta já.
O Câmara Debate está de volta. Hoje a gente recebe os deputados Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Em pauta, a posse de armas no Brasil. Estava falando de Estatuto do Desarmamento, vamos falar especificamente agora sobre todos os projetos aqui na Câmara que discutem, é um assunto polêmico há muitos anos, tem projeto pronto no plenário, como o senhor falou. Deputado Alexandre Leite, o senhor acha que é possível avançar alguma negociação sobre isso aqui? Eu acredito que a Câmara e a sociedade demandam. Já ficou provado que a nossa lacuna legal deixada no Estatuto do Desarmamento, inclusive a população se manifestou em favor do comércio de armas e munições no Brasil. O que nós fizemos foi o contrário, justamente legislamos de forma restritiva. E não funcionou, ficou provado. As armas já estão presentes na sociedade. Elas já estão presentes na sociedade, porém, em grande maioria, de forma ilegal. Então, o Estatuto falhou. Nós já falhamos nessa missão. Ele não funcionou. Então, ela necessita de atualização. Isso é óbvio, é claro e é comprovado. Hoje nós tivemos aí, vou até tocar no assunto, aquele acusado de cometer o atentado contra a Marielle. Foram apreendidos 117 fuzis dentro da casa do sujeito. Não tem arma na sociedade. Não tem como dizer o contrário. Elas estão presentes. Agora cabe a nós conseguir regulamentar as armas de fogo, capacitar as pessoas de forma legal para que elas tenham a arma de fogo, tenham um acesso legal e o governo possa ter o controle do registro dessas armas de fogo. E não no mercado paralelo como é hoje. Então, acreditar que as armas de fogo, que nós fazendo um projeto de lei restritivo ou proibitivo vai impedir que a sociedade adquira arma de fogo, nós falhamos, nós estamos extremamente errados. Elas já estão na sociedade. Deputado Molon, o senhor concorda que o Estatuto do Desarmamento falhou? Ao contrário, assim, eu tenho a visão totalmente oposta a isso. Antes de mais nada, acho que é muito importante assim, deixar claro um ponto que é objeto de debate sobre o resultado do referendo feito sobre o comércio de armas no Brasil. A pergunta naquela ocasião é se o comércio deveria ser proibido ou não. E a decisão que o povo brasileiro tomou foi de que não deveria ser proibido. E é por isso que hoje no Brasil existem lojas de armas. Hoje é possível comprar armas no Brasil. Então não é verdade, em primeiro lugar, dizer que a decisão do povo brasileiro não foi respeitada. Foi respeitada. Tanto foi respeitada que existe comércio de arma no Brasil. O comércio de arma no Brasil não foi proibido. Se ele tivesse sido proibido, uma loja de armas seria ilegal. E nós temos lojas de armas no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto. Estudos científicos premiados no Brasil e no mundo já provaram que se não tivéssemos tido o Estatuto do Desarmamento, o número de mortes teria sido muito maior nesse período. Milhares de vidas foram salvas nos últimos anos por conta do Estatuto do Desarmamento. Agora, evidentemente, ele por si só não é suficiente para resolver o problema de segurança pública. Certamente nós falhamos em não aplicá-lo melhor. Certamente nós falhamos ao permitir que ainda haja tantas armas em circulação. Eu acho que nós fomos permissivos. Acho que o Brasil permitiu que tivesse armas demais. É verdade que tem o crime de tráfico de armas e ele tem que ser combatido. Esse caso do acusado de assassinar a Marielle, evidentemente que aquilo ali é tráfico de armas, né? Quer dizer, são 117 fuzis importados de uso restrito. Então, é um crime muito grave. Isso existe. Mas existe também a arma comprada legalmente e que depois se torna ilegal. Não é? Quer dizer, tem gente que compra a arma legalmente e depois revende, repassa, é roubado, perde. Há uma série de desvios também de armas de origem legal e que acabam se tornando armas ilegais. Isso também existe. E também existe até mesmo as armas legais que permanecem sendo legais, mas que acabam sendo usadas para cometer crimes. É o caso de crimes por motivo fútil. As estatísticas não estão atualizadas porque não houve pesquisa recente sobre isso. Mas algo em torno de 1/3 dos homicídios no Brasil, algo em torno de 30%, são homicídios por motivo fútil. O que é motivo fútil? É a briga de bar, é a briga de trânsito, é a briga de vizinho. Estudos mostram que muitas vezes as armas tidas em casa são usadas para praticar crimes contra a família.
e não em defesa da família. Então, esse é um problema sério também, para além do crime organizado, que tem que ser enfrentado. Isso é um problema de segurança pública. Não é qualquer pessoa que pode ter arma. Não é qualquer pessoa que tenha treinamento para ter arma. Isso é uma coisa, a pessoa precisa ter um controle psicológico enorme, precisa ser treinada para aquilo. Não é qualquer um, quer dizer, me admira o ministro da Casa Civil comparou as armas a liquidificadores, quer dizer, é tão perigoso quanto um liquidificador. Como é que um ministro da Casa Civil pode falar uma coisa dessas? A gente viu agora essa chacina em Suzano e vimos uma chacina na Nova Zelândia. Olha como é que os países reagem diferentemente a essa chacina. A primeira-ministra da Nova Zelândia está impondo medidas restritivas às armas. O Reino Unido também teve um caso há muitos anos atrás. Qual foi a reação do Reino Unido? Restringiu o acesso às armas. Aqui no Brasil ocorre uma tragédia como aquela. O que é que se fala no Congresso Nacional? Aumentar o uso de armas. Essas são reações opostas a casos muito parecidos, que são casos, evidentemente que eu sei que são pessoas desequilibradas que fizeram isso, mas existem pessoas desequilibradas em todos os países. Como é que a gente vai lidar com isso? Então aqui me parece que há um erro do Brasil no sentido oposto. Eu acho que nós falhamos por não sermos mais rígidos, mais duros com as posses de arma. É a minha visão. Deputado Alexandre Leite, que modelo que o senhor defende? Eu acredito muito no poder de coação da arma de fogo. Isso funciona nos Estados Unidos. Nós temos estados mais abrangentes com relação à arma de fogo, como o Texas. Mas esse é o princípio da coação. Acredito que poderia evitar muitos desses atentados também. Foi citado o caso de Suzano. Geralmente esses atentados ocorrem em lugares onde não tem a presença de arma de fogo. Justamente. A gente não vê nem hipótese em comentário de se pretender um atentado desse tipo em um colégio militar. Nem se pretende isso. Então é um poder de coação. Isso funciona em lugares do mundo e funcionou no Brasil. A gente não vê nenhum tipo de organização nesse sentido. E o Estatuto de Desarmamento, ele logrou êxito em cercear o direito de acesso a armas de fogo das pessoas de bem, mas ele falhou. Os criminosos têm arma de fogo. Os criminosos já têm acesso às armas de fogo. Só quem ficou desarmado durante todo esse período, teve o seu acesso restringido, foi o cidadão de bem. Existe até uma frase categórica utilizada durante todos esses acontecimentos, que é a de que a única maneira de se parar um homem mau armado é com um homem de bem armado. Não existe outra maneira. Então, eu acho que o Estatuto do Desarmamento ele vem desatualizado, ele precisa ser discutido sim, acho que nós precisamos ter coragem nessa casa de atualizá-lo, trazer a nossa realidade, se for para restringir, que nós restringamos aqui, no âmbito do Congresso Nacional. O que não pode é ficar à mercê de um governo com ideologia esquerdista, de direita, conservador, armamentista, desarmamentista. Eu comentei ontem uma emenda minha no plenário do embarque armado, eu disse ao Rodrigo Maia, o presidente não queria pautar, ele é completamente contra a questão do armamento, e eu disse, Rodrigo, a ANAC legislou sobre isso, né, sobre embarque armado em aeronave, de policiais. A emenda já está no plenário. Deixa eu perder no voto. Simplesmente isso. Vamos decidir votando. Se tiver que restringir mais ou restringir novamente, vamos legislar sobre isso, mas nós temos que decidir. Não deixar à mercê do Poder Executivo ou de ideologia X ou Y. Acho que o Congresso tem maturidade para fazer isso e é constitucionalmente investido e responsável por fazê-lo. Nós não podemos deixar que essa lacuna legal perpetue no Brasil, como eu já demonstrei aqui na linha cronológica da forma como tem sido feita. Bom, nós estamos quase acabando. Deputado Molon, como é que está o seu projeto que suspende esse decreto presidencial? Ele, para ser pautado no plenário, vai depender da decisão do presidente da Casa, né? Porque a ordem do dia no Brasil, né, quem estabelece o que vai a plenário ou não no Brasil é o presidente. As nossas casas são casas colegiadas, mas são presidencialistas, né? Então eu estou insistindo com o presidente da Casa, vou pedir a ele que paute o projeto de decreto legislativo para que a gente suste
o decreto do presidente da República, mas nós vamos agir também no judiciário. Nós entendemos que é inconstitucional o decreto do presidente e iremos também ao Supremo Tribunal Federal pedir que o Supremo declare inconstitucional o decreto do presidente se o Congresso Nacional demorar a deliberar. Eu espero que o Congresso decida antes, é sempre melhor que a Casa do Povo decida antes, mas se por acaso esse tema não for à votação por uma série de questões, eu vou pedir a manifestação do Poder Judiciário também, porque entendo que é algo muito grave, não é um detalhe, não é uma bobagem, isso significa decidir quantas pessoas vão viver e quantas pessoas vão morrer, de forma que eu acho que a gente não pode ficar inerte diante disso, é muito grave e, a meu ver, vai ser muito ruim para o Brasil se continuar vigorando esse decreto. Bom, ok, nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Eu sou Mariana Pchitk e esse é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.